Olá pessoal, tudo bem? A pergunta é: fornecimento de EPI, ou seja, do equipamento de proteção individual, elimina o pagamento de salubridade? Muitas pessoas têm essa dúvida. Mas antes disso, vamos entender o que é insalubridade. Como o próprio nome diz, insalubre é algo não salubre, ou seja, que não é bom para a saúde, é doentio, que pode causar doenças ao trabalhador por conta de sua atividade laboral. Ou seja, o trabalhador está num ambiente nocivo, um ambiente insalubre, aonde pode gerar doença, ou seja, prejudicar a saúde e a integridade física do colaborador. Assim são consideradas insalubres as atividades ou operações que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho expõem o empregado a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância. Ou seja, muito cuidado. Se tiver acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza, da intensidade do agente e o tempo de exposição aos seus efeitos. Aqui temos 3 imagens, onde na primeira a gente vê um colaborador sem máscara, está segurando um tambor, ou seja, um produto tóxico. Nós temos um ambiente quente, um ambiente com vapor, ou seja, um ambiente totalmente nocivo à saúde do colaborador, é um ambiente insalubre. E temos um ambiente ruidoso, que também vem prejudicar a saúde do colaborador, Isso são ambientes nocivos, ou seja, são ambientes insalubres, que acaba prejudicando a saúde do colaborador. Nós vamos ver primeiro, para a gente entender se o fornecimento de EPI ele elimina o pagamento de salubridade, a gente vai verificar na CLT, na consolidação das leis do trabalho, A gente não precisa somente verificar nas NR, A gente tem que procurar as leis, a CLT, o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, o que diz, Logo lá na frente a gente vai estar verificando. Então a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, tratando do assunto estabilidade, nos diz que, no artigo 191, a eliminação, ela está dizendo que a eliminação ou a neutralização da insalubridade ocorrerá. No item 1 do artigo 191 diz: com a adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro do limite de tolerância. Eu posso estar exposto a um ambiente totalmente insalubre? Sim. Mas que esteja dentro do limite de tolerância, ou seja, que não venha prejudicar a saúde e a segurança do colaborador. Vocês verificaram que no item 1 ele fala de quê? Proteção coletiva, Preciso analisar, fazer um projeto, tentar enclausurar aquela máquina que a intensidade de ruído é muito alto. Já no item 2, ele fala com a utilização de equipamentos de proteção individual ao trabalhador, que diminuam a intensidade, ou seja, que diminuam a intensidade do agente agressivo a limite de tolerância. Olha aí, eu posso utilizar o equipamento de proteção individual para eliminar? Sim, claro. Beleza, mas vamos verificar lá na frente se isso é certo ou não. Pô, Fábio, mas está escrito na CLT. Beleza, ok. Vamos verificar o que fala na súmula, o que diz ali na súmula
número 47 do Tribunal Superior do Trabalho, né? O que ela mostra? Ela fala aqui que o trabalho executado em condições o quê? Insalubres, em caráter intermitente, não afasta, só por essa circunstância, o direito à percepção do respectivo adicional. Beleza? A súmula, ela está falando que em caráter intermitente ela não afasta o pagamento de insalubridade, né? Uma das grandes dúvidas na área da saúde acontece quando se trata de insalubridade para as recepcionistas de hospital. Muitos empregadores, ou seja, diretores, gerentes, donos de empresas, eles resistem ao pagamento do adicional de insalubridade. Ou seja, eles não querem pagar o adicional de insalubridade para os recepcionistas e porteiros, alegando, olha só o que eles alegam, que eles não ficam expostos ao risco biológico de forma que contínua. Mas o que diz a súmula? Que as condições insalubres em caráter intermitente, ela não afasta, tá? Só por essa circunstância. Né? Como vimos acima, na jurisprudência, a intermitência não influencia pagamento do adicional de insalubridade. O que influencia é tão somente, de novo aqui, ó, a exposição a níveis de risco acima dos limites de tolerância, que está escrito também na NR15, no item 15.4.1. Essa informação que está escrito no item 15.4.1 é a mesma que está escrito no artigo 191. Claro, com outras palavras, mas é a mesma coisa. Estão falando a mesma coisa, né? Que com a utilização de equipamento de proteção individual ao trabalhador, que diminui a intensidade do agente agressivo a limite de tolerância. O Tribunal Superior do Trabalho também se pronunciou a respeito do assunto através da súmula. Olha só, nós temos outra súmula, que é a 289. A mesma nos mostra o simples fornecimento. Olha o que diz na súmula número 289. O simples fornecimento do aparelho de proteção, ou seja, do equipamento de proteção individual, pelo empregador, não o exime do pagamento do adicional de insalubridade. Mas como assim, Fábio? Você não disse ali na anterior que eliminava com equipamento de proteção individual? Cada um tem o seu entendimento. A CLT fala uma coisa. A súmula, né, o pensamento do juiz aqui nessa súmula é que o fornecimento do EPI ele não exime o pagamento do adicional de insalubridade. Mas também, o que ele diz mais lá na frente? Cabe tomar as medidas que conduzam à diminuição. Olha só, eu tenho que tomar medidas que conduzam à diminuição ou eliminação da nocividade, que não venha prejudicar a saúde do colaborador, entre as quais as relativas ao uso efetivo do equipamento pelo empregador, né? Então, apesar de ser possível controlar a exposição do trabalhador ao risco fazendo uso de EPI, o simples fornecimento do EPI ele não elimina da empresa a obrigação do pagamento adicional de insalubridade. Para eliminar o adicional, é necessário comprovar que o uso é eficaz, ou seja, controla ou neutraliza o agente agressivo. Então, o que ele quer dizer? Que eu não posso fornecer qualquer tipo de EPI para o meu colaborador. Um exemplo, chego ali na feira, compro um EPI e entrego para o meu colaborador. Lá está informando que a intensidade, né, ou seja, que ele atenua 15 decibéis. A minha empresa, ela está com uma intensidade de ruído a 90 decibéis. Opa, esse protetor aqui atenua tranquilo. Então já diminuí e não preciso pagar insalubridade. Beleza. Só que essa empresa, a empresa que adquiriu, comprou o equipamento, eu não posso comprar
qualquer equipamento. Esse equipamento ele tem que ser testado e aprovado pelos órgãos competentes. Ele tem que ter o certificado de aprovação. Eu tenho que treinar o meu colaborador como utilizar o equipamento. Eu tenho que preencher fichas de EPI, ou seja, cautelas de EPI corretamente. Então, olha o que diz aqui embaixo. O registro de treinamento, ficha de EPI devidamente preenchida são formas importantes de provar que o uso tem acontecido de fato. Ou seja, eu tenho que fazer o PDCA, né? Eu tenho que treinar meu colaborador, eu tenho que fornecer o EPI adequado ao risco, tá? Não posso fornecer, por mais que esse equipamento ele seja aprovado pelos órgãos competentes, esse EPI ele tem que ser adequado ao risco que o meu colaborador está exposto. Jamais eu vou pegar uma luva de pano, entregar para o colaborador que vai estar utilizando com produto químico. Não adiantou nada. Aquele produto ele vai encharcar a luva de pano e vai penetrar nas vias, ou seja, nos poros da pele do colaborador, atingir o seu sangue e contaminar o colaborador. Então eu tenho que entregar o EPI adequado ao risco e fazer o PDCA, né? Treinamento, ficha de EPI devidamente preenchido, fazer uma fiscalização no ambiente de trabalho, verificar se os colaboradores estão utilizando o equipamento de proteção individual, se os trabalhadores estão utilizando corretamente os equipamentos de proteção individual. Então tudo isso tem que ter um cuidado para poder eliminar a insalubridade. Tá? Mesmo com EPI o trabalhador estará em risco, mesmo com EPI. Tem hora que o trabalhador está sem o EPI, tem hora que o trabalhador está com um abafador, parece uma travessa na cabeça, tem hora que o trabalhador está com um abafador no braço, na cintura. Então eu tenho que ter esse cuidado de fiscalizar, de verificar, de treinar e de preencher as cautelas de EPI adequadamente, né? Aqui, ó, o mais importante é fazer o teste com EPI, se for possível, tá? Então eu preciso, né, contratar empresas especializadas para fazer um teste naquele EPI, ou seja, fazer um teste na máscara, para verificar se aquela máscara é adequada àquela atividade. Né? Se aquela máscara está servindo mesmo, se está protegendo o meu colaborador, né? Ó, a 3M ela faz esse teste, ou seja, ela tem até um equipamento que ela vende para a empresa mesmo fazer o teste. E ela tem feito treinamento em todo o Brasil mostrando como fazer os ensaios de vedação. Ou seja, ela utiliza esse aparelho. Nós temos aqui o Fit Test, né? Tem esse equipamento e nós temos aqui a colaboradora que está fazendo o teste, ó, no colaborador. Ou seja, um teste de sensibilidade, né? E depois ela acaba colocando a máscara no colaborador e faz esses mesmos testes, sendo que o colaborador está de máscara, para verificar se o colaborador está sentindo ou não o cheiro daquele produto. Então isso é muito importante. Não somente você comprar o equipamento de proteção individual, mas sim fazer o teste para verificar se aquele EPI ele serve para a tua atividade ou não. Aí sim, tu consegue, entre aspas, eliminar a insalubridade. Então tem que ter esse PDCA, tem que ter esse cuidado de estar verificando, anotando, treinando o colaborador, fiscalizando no ambiente de trabalho. O técnico de segurança do trabalho não é para estar sentado o tempo todo na mesa dele. O técnico é para estar na produção, é estar verificando, é estar conversando com os colaboradores, analisando os riscos, verificando se aquele EPI é adequado ou não. Então o técnico de segurança do trabalho ele é uma peça fundamental, assim como o cipeiro. Beleza, pessoal? Obrigado pela atenção de vocês. E até o próximo vídeo. E não esquece, deixa seu like, inscreva-se no canal
e até o próximo vídeo.